Filho do Homem há de ser levantado para que quem nele crê possua a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas. Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, diletos ouvintes e internautas, dando sequência à leitura de ontem, nós contemplamos no Evangelho de hoje a cena de Nicodemos e Nosso Senhor. Nicodemos está diante de Cristo, como um menino diante do pai ou do avô que lhe ensina. Nicodemos está aprendendo com Jesus, porque ele é um judeu que havia sido iniciado na Torá, na lei de Moisés. Ele tem uma fé natural, uma fé muito humana. E agora, diante de Jesus, ele vai ser introduzido no mistério da fé única e verdadeira. Porque Nicodemos tinha uma fé judaica e fora despertado pelos milagres que Jesus realizava. Mas era uma fé de curiosidade. Não era algo tão profundo. Não havia raízes. Embora como judeu esperasse pelo Messias, mas não era capaz de enxergar que em Jesus de Nazaré, cujos milagres e portentos aconteciam às dezenas, mesmo assim, a sua fé ainda é muito humana. É uma fé de curiosidade. E Jesus vai ensiná-lo. Vai dar uma catequese sobre a vida eterna para Nicodemos. Vai ensinar a ele que o que move a fé não é o conhecimento humano, não é a sabedoria meramente humana. O que move a fé de maneira verdadeira é o Espírito de Deus. Por isso que nosso Senhor lhe ensina que ele precisa nascer de novo, deixar o homem velho e se tornar um homem novo. Essa realidade nós a fazemos dentro da nossa fé cristã revelada. E nosso Senhor diz para ele: é preciso nascer de novo. Aqui é o aspecto da conversão, em que você sai de uma fé meramente humana
para uma fé pneumatológica, uma fé no Espírito, uma fé movida por Deus. A fé verdadeira, ela não é essa crença natural que nós temos. As pessoas simples, supersticiosas, elas não possuem uma fé profunda, mas possuem uma crença. Eu ouvi dizer que se a gente entrar de joelho na igreja é curado. Se a gente for ao Muquem, na Romaria de Nossa Senhora da Abadia, fazer um voto, a gente vai ser curado. Esse é um nível de fé que precisa ser aprofundado. Não estou dizendo que as pessoas que fazem esses gestos na Romaria já não tenham a fé do homem novo, mas muitos não têm. É como os nossos foliões. Em grande parte das nossas folias, muitos dos nossos foliões possuem uma crença. Tem uma crença no divino, tem uma crença nos reis, mas não tem aquela fé profunda, revelada, que faz da pessoa uma pessoa nova. Por isso que geralmente muitas pessoas que têm esta fé popular, elas não vêm à missa no domingo. Na festa do divino eu acompanho toda a folia, mas durante o ano eu não vou à missa, eu não me confesso. Eu participo da folia de reis, duramente, com chuva ou com sol, estou ali fazendo a minha caminhada de reis. Mas não recebe Jesus eucarístico, não faz uma confissão, não estuda a Bíblia. É uma crença, é uma fé de crença. Não é uma fé movida pelo Espírito Santo. A fé que move o coração da pessoa pelo Espírito depende da pessoa. Eu preciso aceitar Cristo. Eu preciso aceitá-lo na minha vida e ter essa consciência que necessário me é nascer de novo. Eu preciso ser uma nova pessoa, não mais movida pela minha inteligência, pelas minhas crenças, pelos meus conhecimentos, mas agora uma fé movida pelo Espírito Santo. Isso é o nascer de novo, que São Paulo fala para nós, da vida nova em Cristo. Cristo tocou o profundo da minha vida. A minha estrutura humana foi balançada pela experiência que eu fiz dele. É como a palavra que Jesus mesmo diz sobre a serpente que foi levantada na haste por Moisés, que curou. Cristo agora é suspendido na cruz para curar a ignorância. As demais religiões, elas têm os seus líderes, mas eles não são Deus. Nem o confucionismo, nem os muçulmanos, nem o budismo. Os seus líderes são iluminados, são profetas, como dizem, mas não são Deus. Para nós, a nossa religião é profundamente revelada, porque o Antigo Testamento preparou aquilo que foi gerado no coração eterno do Pai, o Filho eterno. Não foi criado, foi gerado eternamente, para realizar uma nova criação na humanidade. Daí que o evento Cristo é algo grandioso, que a nossa inteligência às vezes não é capaz de compreender. Por isso é mais fácil você ter crenças, superstições, uma porção de outras modalidades religiosas, do que realmente uma fé revelada. Porque a partir do momento que eu aceito Jesus,
é inegável, eu aceito a igreja dele. Quando eu aceito nosso Senhor, a igreja vem junto. Daí que as pessoas convertidas, elas logo pedem, eu quero o batismo, eu quero a comunhão. Porque quando eu aceito Cristo, eu não aceito somente a sua palavra, mas aceito a sua palavra que se materializou no mistério da igreja, que se visualiza através da comunidade dos batizados. Por isso, meus irmãos, a fé revelada, ela é maior do que a crença. Muito mais. A fé revelada me enxerta dentro do mistério. E é interessante, quando você aceita Jesus e com ele vem a sua igreja, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma, primeira leitura de hoje. Eu tenho consciência clara do significado da minha vida. Hoje um padre me perguntava, o senhor tem medo da morte? Eu disse, quando eu era mais novo eu tinha. Porque eu ainda não tinha passado por um amadurecimento da fé. Na minha adolescência, no início da minha juventude, a gente nem pensa nisso, mas de certa forma tinha uma resistência. Hoje não. Você vai trabalhando a sua intimidade com Deus, a oração, as experiências, você vai percebendo que as realidades deste mundo elas são passageiras, você vai desapegando, você vai criando uma esperança no amor. Você percebe que o amor a Deus transcende a tudo. Você começa a perceber que o seu corpo não é tudo, que realmente a realidade passa, e assim nós vamos amadurecendo o mergulho nosso no ressuscitado. Sem isso, nós não podemos dizer que somos cristãos. Os cristãos seguem o Senhor Jesus, segue o seu evangelho, a sua palavra, o seu caminho, que é o caminho da dor, que é o caminho do Calvário, que é as dores do Getsêmani, e a esperança nesta luz que brota de dentro do sepulcro aberto pelo Pai para a ressurreição do Filho. O cristianismo é uma religião revelada. E o cristão aceita Jesus, aceita tudo dele. O Cristo na sua dimensão humana que esteve conosco, nos modelando, nos ensinando como ensinou a Nicodemos, e o Cristo luz das nações, que toca os nossos corações pelo divino, pelo Espírito, para que a gente viva o quê? A sacramentalidade, o batismo, a Eucaristia, a crisma, a confissão, a unção dos enfermos, os sacramentos do serviço, como o casamento e a ordem. Os sacramentos são esses sinais sensíveis da graça de Deus que fortalece o nosso coração nesta caminhada bonita para o céu. E Jesus ensina isso para Nicodemos. Jesus fala para ele do céu. Tem muita gente que está na igreja, mas já não crê na vida eterna. É uma fé horizontal. Eu acho bonito a igreja, a missa, as coisas, mas eu não sei se tem a vida eterna. Ele vive uma crença meramente humana, não a fé no Deus vivo e verdadeiro, que inclui isso. E os sacramentos, eles fomentam em nós, católicos,
o anúncio da palavra, os sacramentos, a pregação da igreja, a evangelização, a catequese, fomenta em nós o quê? A vida de santidade. O que é o santo? É o justo. O que é Cristo? É o justo do Pai. Cristo é Deus que na sua humanidade revelou a justiça do Pai. Tanto que no ano da misericórdia, o Papa Francisco nos colocou para meditar sobre Cristo como o rosto misericordioso do Pai. O cristão vive isso. E a força que nos move é a fé. Não uma crença, a fé. Porque a crença é humana e a fé é do Espírito. A crença é uma coisa natural. O homem natural adora a lua, adora as estrelas como deuses. É uma crença. Mas a fé cristã é a moção do Espírito de Deus dentro da nossa alma. Isso vai produzir um jeito de viver. O cristão convertido, a pessoa que aceita Jesus, a primeira coisa que ele pensa, eu preciso ser diferente. Eu preciso confessar, eu preciso mudar de vida, eu preciso largar os vícios, eu preciso largar a vaidade, eu preciso seguir o Cristo. Então a fé cristã, ela produz em nós a ação do Espírito, algo mais do que a ética, mas produz em nós a vida moral. Por isso que nós nos tornamos livres e fiéis em Cristo. O cristão é isso. O que é o cristão? É uma pessoa livre, fiel em Cristo, que pratica as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Isso é o básico da nossa vida cristã. Então hoje nós queremos nos colocar diante de Jesus como Nicodemos. Senhor, me ensina. O grande catequista é Jesus. E diante dele, de noite, como Nicodemos, nós queremos pedir, Senhor, me ensina. Eu sou fraco. Eu ainda não tenho clareza. Eu tenho medo. Estou com medo do vírus. Estou com angústia. Igual a senhora ali que está com o esposo internado, seu José, com o vírus. Ela não ficou em casa chorando, desesperada, está aqui na igreja orando. Veio alimentar a sua fé e a fé do seu José, que pediu, fala para o bispo rezar para mim. É a fé. Então nós somos estas crianças ao redor de Jesus. E a gente pede hoje, Senhor, o que é preciso para mim entrar no céu? A mesma pergunta de Nicodemos. E Jesus vai ensinar para nós isso. Nasça de novo. Joga a vida velha para trás e viva a vida nova. Aqui na roça a gente vê muito a casca das cobras. A cobra vai ficando feia, suja. Aí num determinado momento ela faz um movimento próprio dela, que ela descola da casca. E ela fura a casca e sai fora da casca. Fica a casca inteira no chão. E ela, bonita, luminosa, sai. Essa casca nós a temos, que é o nosso pecado, a nossa ignorância, nossas fraquezas, nossas limitações, que a gente precisa se libertar disso. Cada dia eu devo me colocar diante de Deus como uma pessoa que quer alcançar a vida nova. Cristão humilde, simples, despojado, aberto a ajudar os outros, a partilha. É assim? E que os nossos passos sigam os passos de Jesus.
que por amor de nós, para nos salvar, foi entregue no Calvário. Ninguém chega à ressurreição sem passar pela dor da paixão. E a nossa vida neste mundo é uma vida de superação de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas injustiças, dos nossos apegos, da nossa crença humana, para uma vida de libertação e de fé. Que a Imaculada, nossa Mãe, Rainha das Vitórias, Senhora da Saúde e dos Remédios, que espanta a peste, a fome e a guerra, interceda por nós, para que o nosso caminho seja o caminho de Jesus, o único verdadeiro caminho, o único capaz de dar sentido à nossa vida. Assim seja. Amém.